seus olhos, curva a sua cabeça. Ó Deus, fala ao nosso coração, Senhor. Nesse momento, ó Pai, eu me esvazio de mim mesmo, até que só sobre o Senhor deixa usar. Nós reconhecemos a dependência, Senhor, de Ti em todas as coisas. Abre os nossos olhos nessa noite para a glória do Teu nome. Amém. Glória a Deus. Esse texto fala de uma passagem em que a concubina de Abraão, Agar, foi expulsa de casa por Sara, levando consigo Ismael, seu filho, o primeiro filho de Abraão. E esse momento específico do texto da história, Agar está no deserto com Ismael e o seu reservatório de água já se esgotou e ela padece muita sede, o menino desfalece também de sede e ela, numa atitude drástica, numa atitude dramática, ela coloca o menino a uma distância e se afasta, porque ela dizia no seu coração: para que eu não veja o menino morrer diante dos meus olhos. E aí nós entramos no ponto que nós acabamos de ler. Deus lhe abriu os olhos. Amém? Amém? Nós precisamos entender que Deus é um Deus que faz coisas grandes e coisas pequenas. Ele poderia ter feito como ele fez com Moisés. Moisés botou numa rocha e a rocha começou a manar água. E o apóstolo Paulo diz em uma das suas cartas que essa pedra, essa rocha acompanhava o povo ia andando no deserto e a rocha ia do lado, acompanhando. E quando alguém tinha sede, ia lá na rocha andante, na rocha ambulante e bebia água. Então isso é um grande milagre, isso é uma coisa fantástica, uma rocha que manda água e que anda. No caso de Agar, não foi um grande milagre, uma coisa extraordinária, uma coisa monumental ou fenomenal. A fonte já estava lá, só que ela não via a fonte. Então o mesmo Deus que conta todas as estrelas do universo, Ele conta os fios do teu cabelo. O mesmo Deus que faz os grandes animais, as baleias, Ele também faz o verme. O Deus que faz os grandes luminares, as coisas gigantes do universo, também faz as coisas pequenas. O mesmo Deus que fez o mar faz cada gota de chuva. Então Deus, Ele faz coisas grandes e pequenas, e as coisas pequenas são tão importantes quanto as coisas grandes. Como este pequeno milagre foi importante para Agar nesse momento. Existe uma coisa que nós precisamos entender nessa passagem aqui. A provisão de Deus, a bênção de Deus já estava do lado de Agar, só que ela não tinha visto. E é curioso, no momento que ela mais precisava de água, na pior situação de Agar, no fundo do poço da vida dessa mulher e de seu filho, ela estava à beira da morte juntamente com seu filho. No momento que ela mais precisava, ela não conseguia enxergar que a solução estava diante dos olhos dela. Que a fonte de água que mataria a sua sede, a de seu filho, estava lá, do lado dela, acessível, a alguns passos de Agar e de seu filho. Às vezes no momento que você mais precisa, você às vezes não enxerga a provisão e a solução e o milagre de Deus na tua vida, porque os seus olhos estão fechados, como estavam os olhos de Agar. O texto não diz que Deus criou uma fonte no deserto para Agar. O texto diz que Deus abriu os olhos de Agar para que ela visse a fonte que já estava lá. E toda vez que falamos de fonte,
não podemos esquecer de Jesus, como foi cantado no primeiro hino aqui do grupo de louvor. Ele é a fonte de água da vida. Ó, pecador, Ele está do seu lado e você não enxerga. Ele está pertinho de você, pronto e disponível para matar a sua sede, para tirar a sua sede, e você não enxerga porque os seus olhos estão fechados. Agar caminhou muito tempo no deserto, estava morrendo, estava desfalecendo. Ela para próximo de uma fonte, a água está lá pronta para ela beber, e ela continua morrendo de fome porque ela não enxerga a fonte, ela não vê a fonte. A fonte está lá diante dela, sempre esteve disponível, acessível, com água fresca, cristalina, mas ela não consegue ver a fonte e por isso não bebe dela. Nós precisamos abrir os nossos olhos para as coisas de Deus na nossa vida, para que possamos desfrutar dessa fonte de água viva que é o Senhor Jesus. Tão importante quanto ter a fonte acessível, próxima, disponível, é poder enxergá-la. O que adianta você receber um grande milagre, uma grande bênção, e não se aperceber desse milagre, dessa bênção? O que adianta você receber de Deus a provisão, aquilo que você precisa da parte dele, e não poder enxergar que o milagre, que a bênção, que a provisão, que o sustento para você, para sua família, para os seus filhos está disponível? Que coisa incoerente morrer de sede do lado de uma fonte de água. Há muitos anos o Senhor Jesus está ao teu lado e te chama e diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Aleluia! Quem tem sede, vem a mim e beba. Foi o que ele gritou na festa em Jerusalém. No último dia da festa, Jesus se apresenta diante da multidão e grita: quem tem a sede, vem a mim e beba de graça da água que eu lhe der. Esta água da vida está acessível e disponível e sempre esteve, mas muitas pessoas insistem em não enxergá-la. Deus está ao seu lado e muitas vezes você insiste em manter os olhos fechados e não perceber o quanto Ele tem sido bom para você, o quanto Ele tem te sustentado, quantas coisas Ele tem feito na tua vida e você não enxerga, não vê, está cego. É engraçado que Agar, ela só via deserto, ela só enxergava deserto. Ela olhava ao redor e ela só via o deserto. E não é diferente de muitos de nós hoje em dia. Nós enxergamos os problemas. As pessoas detectam o problema com muita facilidade. Tem pessoas que são especialistas não apenas em enxergar o problema, como espalhar o problema. Agar era assim. Ela não via fonte de água, ela via deserto. Ela não via a solução para o problema, ela via o problema. Ela via Ismael desfalecendo e o ímpeto de mãe, sem ação, sem saber o que fazer. O melhor que eu posso fazer, a única coisa que eu posso fazer, a última consequência, a última ação que eu vou fazer é permitir-me não enxergar a morte do meu filho, mas enxergar a fonte de água que é bom. Ela não enxerga. Ela via o filho morrendo, ela via a areia, ela via o sol cozinhando a sua cabeça, ela via talvez os animais do deserto, as serpentes, escorpiões, o que quer que seja, mas ela não via a fonte da água que estava do lado dela. Que tal pararmos de supervalorizar os problemas e as dificuldades
Aleluia. As pessoas vivem estressadas, deprimidas, cheias de queixas, reclamações, insatisfações, porque elas estão com os olhos fechados, elas só veem o deserto. A única coisa que está diante dos olhos materiais, carnais, naturais, é o deserto. Só o deserto aparece, só o deserto salta aos olhos, só os problemas e as adversidades da vida estão diante de nós. Enquanto o Senhor espera que nós vejamos a fonte de água da vida que Ele providenciou para nós e colocou estrategicamente perto de nós. É engraçado que no versículo 17 eu fico imaginando Deus assistindo essa situação. Imagina você com fome, com dinheiro no bolso e escorado na calçada do McDonald's, chorando com fome. Mais ou menos o que a H estava fazendo aqui. Eu não sei, talvez seja um exagero, né? Talvez ela estava escorada no muro da fonte, não sei. Chorando e lamentando porque ela e o filho iriam morrer e a água do lado dela. E aí eu imagino Deus olhando e dizendo: oh, deixa eu resolver esse problema logo. Anjo, desce lá. Aí o anjo, esse anjo foi até educado, né? Esse anjo foi polido, né? Tem alguns anjos que são tão brutos, gente. Sabe, aquele que contou com Zacarias lá, o pai de João, né? João, não, mas como é que pode? Fica mudo, acabou. Você não fala mais até o menino nascer. Tem anjo que é bruto, tem anjo que é ignorante. Esse aqui, né, desceu, esse foi bom missionário, esse foi bonzinho. Ele desceu, aí ele pergunta, ele olha a situação, né? A mulher lá, o menino lá na frente, morrendo, desidratado, a mulher do lado, e a fonte de água lá. Aí o anjo olha, versículo 17. E ouviu Deus a voz do menino, presta atenção. E bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? A pergunta parece ser retórica, parece uma pergunta estúpida. A mulher está morrendo de sede, o menino está morrendo de sede, por que o anjo pergunta o que ela tem? Mas ele pergunta com razão, a água estava lá. O que essa mulher tem esse água? Por que ela não bebe da água que está do lado dela? Glória a Deus. Ele foi, pegou leve com Agar. O que te aflige, Agar? Diz outra versão. O que é que está te afligindo? O que é que está perturbando o teu coração? O que é que está te tirando o sono? O que é que te está tirando a paz? O que é que está fazendo você sofrer? O que é que está te angustiando? Por que você ainda não bebeu da fonte da água da vida que jorra para a vida eterna? Aleluia. Glória a Deus. O que é que tem de errado com você? Presta atenção. Abre o olho. Jesus está do teu lado. O que é que você tem, Agar? O que é que te aflige, mulher? Ele completa: não temas, não tenha medo. Por que você está com medo, Agar? É engraçado que a Bíblia diz que Deus ouviu o menino, não ouviu Agar. Graças a Deus ela teve aquele menino que era filho de Abraão. Deus tinha muito negócio com Abraão, sabe? Fez promessas lindas para aquele menino. E aí a mãe dele, né, pegou uma carona na bênção, né? Se ela estivesse sozinha, podia ter certeza que não tinha anjo, ela ia morrer lá. O texto diz que Deus ouviu a voz do menino. Deus ouviu o choro de Ismael. Deus ouviu o choro de Ismael. O choro de Ismael. A incapacidade da criança, a dependência, não tinha o que fazer, só chorar. Sabe, a gente tem que ser mais
pegar mais características desse menino aqui nesse momento, mas mais na frente ele virou um problema, né? Mas nessa época não. Pegar características desse menino e menos características de Agar. Sabe? Você está no deserto, chora. Vai lá, com força. Se lança nos pés do Senhor. Amém. Não faça como Agar, bota o problema para longe de si e senta do outro lado e espera com os olhos fechados. Não adianta colocar o problema para longe de vocês, que não vai resolver. Afastar Ismael dela, colocar Ismael para longe, não ia fazê-lo viver, só ia fazer com que ele morresse longe dela. Deus ouve o choro do menino e envia esse anjo tão legal, esse anjo bacana. E aí, é engraçado uma coisa, uma situação parecida com essa aconteceu anos antes. Sara começou a perseguir Agar e Agar decidiu fugir. Quando ela decidiu fugir, ficou perdida no deserto de novo, entrou na prova de novo. Tem gente que tem problema em procurar deserto para si, né? Já não bastava a primeira vez, ela agora arruma confusão e lá vai para o deserto de novo. Mas a primeira vez que ela foi para o deserto, o Senhor mais uma vez falou com ela. Não sei se foi o mesmo anjo, talvez. E aí ele fez promessas para o menino. Olha, esse menino vai ser uma grande nação. Deus não tinha falado que ele seria uma grande nação? Por acaso Deus se arrepende? Deus muda? Por acaso aquilo que Deus te disse já não é mais verdade? Ele já disse o que tinha te dito? Por acaso em Deus há mudança ou sombra de variação? Então por que você às vezes duvida das promessas que Deus te fez no passado? Deus fez promessas para Ismael. Então é óbvio, se ele seria uma grande nação, como é que ele ia morrer no deserto naquele dia? Não tem como. É lógico. Deus fez promessas maravilhosas para esse menino. E aí, numa situação de desespero, eu acho que o deserto tem um poder de apagar a memória das pessoas. Que aquele povo que saiu do Egito é um povo ruim, de memória curta. Deus abriu o mar vermelho num dia. 3 dias depois, o povo estava murmurando. Irmão, se eu visse o mar vermelho aberto, sabe, eu largava tudo. Eu não queria saber de nada. Eu nunca vi o mar vermelho se abrindo e eu estou caminhando aqui firme na misericórdia. Aleluia! Confiando naquela palavra que Jesus disse: olha, mais bem-aventurados são aqueles que não me viram e creem em mim. Então eu estou nessa aí. Não estou vendo muita coisa não. O mar aberto. Mas vamos confiar. Aleluia! Mas o deserto tem uma capacidade de apagar a memória das pessoas que é fantástica. Essa mulher aqui recebeu umas promessas lindas da parte de Deus sobre o filho dela. Seu filho vai ser uma grande nação. E olha, eu multiplicarei esse menino na face da terra. Aí vai ser uma bênção. Fez aquela promessa, sabe? Abençoada Pedro. E aí, alguns anos depois, ela volta para o deserto e esquece tudo. Sabe? Apaga a memória. Nada do que Deus prometeu para ela, ela lembra mais e bota em prática. E aí Deus faz muitas promessas para você quando você chega na primeira dificuldade, no primeiro problema, pronto, apaga tudo da memória e você não lembra de mais nada do que Deus te prometeu e disse. E começa a agir de forma contrária àquilo que Deus havia prometido para a sua vida. Então ela não confiou no Deus da promessa. Ela estava com os olhos fechados para enxergar. Ela teve os seus olhos abertos. Se nós pudéssemos ver a consequência de cada coisa que acontece na nossa vida, se os nossos olhos estivessem abertos,
para algumas coisas que nos são ocultas, eu acredito que nós teríamos muito mais paz e tranquilidade nas coisas que nos acontecem. Sabe, se você soubesse que você precisava perder aquele carro, porque não perder traria um prejuízo muito pior para a sua vida. Você não sabe. Aquela pessoa que você amava tanto, que partiu, o Senhor levou. Você não sabe o que seria dela alguns anos depois, se não tivesse acontecido. Você não sabe porque você não vê. Seus olhos estão fechados para algumas coisas. Sabe, aquela enfermidade que surgiu na tua vida e você se lamenta e reclama muito porque você não quer estar doente, ninguém quer. Mas você não sabe as consequências que isso vai trazer, positivas para a tua vida, porque existe uma promessa na palavra de Deus, que todas as coisas juntamente colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, boas e ruins, elas são lucro para você de alguma forma. Amém. O problema é que os seus olhos estão fechados, você não consegue enxergar o lucro, você só consegue enxergar o deserto. Você não consegue enxergar a fonte, você consegue enxergar só a areia. Se nós pudéssemos ver as coisas espirituais, tem uma passagem no segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 17. O profeta Eliseu está profetizando em Israel nesse período. E Israel está em guerra contra a Síria. E o rei da Síria faz uma reunião e diz o seguinte: olha, tem alguém aqui que como é? X9. Muito bem, pastor Isaías. Eu gosto dessa assessoria carioca. Tem alguém que é o X9 aqui, porque todos os planos que nós fazemos contra Israel, quando a gente chega lá, eles já estão preparados esperando a gente. Quem é que está caguetando? No Nordeste é caguetando, né? Lá no Nordeste é X9 anos. X9. Acabei de cantar, se não é, passou a ser. Quem é que está contando os nossos planos? Se posicione agora que vai morrer. Aí os servos dele dizem: não, Senhor, existe um homem de Deus em Israel, que aquilo que o Senhor fala no seu quarto, ele anuncia para o rei de Israel. Esse é o problema, então vamos matá-lo. Então pega todo o exército e conduz ali e cercam a casa de Eliseu. E aí quando o moço de Eliseu, o servo de Eliseu, o ajudante dele, se levanta pela manhã, bota a cara para fora, tem um exército cercando a casa. E aí ele fica em desespero. É quando ele alerta o profeta sobre a situação de risco que eles estão passando. O profeta olha assim, abre a janela, talvez, né? Não sei. E diz: não, tá tranquilo. Os nossos são muito mais do que os. Aí o rapaz, pronto, o profeta ficou doido. Eu vou me esconder em algum canto aqui. Aí o versículo diz, no versículo 17 do capítulo 6, que o profeta ora ao Senhor. Ele diz: ó Deus, abre os olhos desse moço. E quando os olhos do moço são abertos, ele vê carruagens de fogo, cavalos de fogo, soldados de fogo, ao redor do exército das colinas, em todo canto. Se os teus olhos fossem abertos, você confiaria muito mais. Mas a fé é crer nas coisas que não se veem. O apóstolo Paulo teve uma experiência. Ele diz:
Eu conheço um homem que não sei se no espírito ou na carne, ele subiu ao terceiro céu e lá ele viu coisas que não convém nem falar, porque é algo maravilhoso e grandioso. As experiências espirituais de quem tem olhos abertos para contemplar as coisas de Deus. O Senhor espera que nós possamos ver a sua provisão em nossa vida. Há algo que me marcou nesse versículo. É curioso como nós dependemos de Deus em tudo. Estava Agar no deserto, a fonte próxima, a alguns passos de distância, e mesmo assim ela não via. O texto diz que Deus abriu os olhos dela. Foi Deus que abriu os olhos dela. A fonte estava lá, ela estava lá, o filho estava lá, o problema que é o deserto estava todo mundo lá, só que ela não enxergava. E Deus abriu os olhos dela. É curioso uma situação dessa. Os discípulos de Emaús caminhavam, no terceiro dia, tristes, abatidos. Aí se aproxima uma figura, um sujeito se aproxima. O que vocês estão conversando? Ah, você é estrangeiro, só você não sabe o que aconteceu com aquele Jesus, o Nazareno, que pensávamos que era o Messias, e os olhos deles fechados. E Jesus do lado deles, caminhando e conversando com eles, e os olhos deles fechados. E aí Jesus, não, peraí, não é bem assim, olha, a Bíblia, vai ler a Bíblia. Você não conhece a Bíblia não, a Bíblia diz assim, que o Messias tinha que passar por isso, o Messias ia morrer, o Messias no terceiro dia, Jesus, tem que ler a Bíblia. E começou aquele debate, aquela conversa gostosa com os dois discípulos ali, que estavam indo para Emaús. E aí Jesus, fingiu que ia embora, Ele disse, não, peraí, fica com a gente. A conversa tá boa, vamos jantar. E aí, ele se senta na mesa com aqueles dois discípulos, e os discípulos talvez impressionados, com o conhecimento teológico daquele rapaz. E aí Jesus diante deles pega o pão e parte. Quando ele parte o pão, os olhos dos discípulos são abertos. E eles tomam aquele susto e dizem, espera aí, a palavra dele aquecia o nosso coração. O nosso coração queimava enquanto ele falava conosco. Como a gente não reconheceu, como nós não pudemos perceber com nossos olhos que era Jesus. Às vezes a palavra até queima no teu interior. Às vezes a palavra até produz alguma coisa, ela mexe dentro de você. Sabe, às vezes a palavra toca em algumas áreas da tua vida que você se sente comovido. Tem gente que chora quando ouve algumas mensagens, algumas palavras, alguns hinos maravilhosos como nós ouvimos hoje. E elas são tocadas e o coração delas se aquece, mas elas não abrem os olhos. Os olhos estão fechados para que ela não veja a fonte de água da vida. E elas permanecem cegas, errantes, caminhando para o inferno, porque os olhos estão fechados. Entregue-se completamente ao Senhor. Dependa dele. Você não pode abrir os seus próprios olhos, mas você pode pedir para que Ele abra para você. Você pode dizer, Senhor, eu não enxergo. Não é possível que eu tenha vivido todos esses anos nesse mundo sem o Senhor. Não tem como eu estar aqui. O Senhor tem cuidado, o Senhor tem me alimentado, o Senhor tem me livrado. O Senhor tem providenciado tudo para que eu sobreviva até o dia de hoje. Mas eu continuo sendo ingrato.
Eu continuo sem ver que isso é o Senhor quem faz. Eu continuo sem perceber que o Senhor está fazendo tudo. Que o Senhor me permitiu acordar hoje. Que o Senhor permitiu que eu tivesse cada peça de roupa que eu estou vestindo agora. Que Ele colocou na minha mesa cada grão de alimento que eu me alimentei hoje. Na horta, nas coisas que eu comi hoje. Eu sou ingrato demais para perceber isso, porque eu sou cego. Mas eu te peço, Senhor, abre os meus olhos e eu verei. Abre os meus olhos e eu vou beber desta água até me saciar. Abre os meus olhos e eu vou me fartar dessa fonte. Abre os meus olhos, Senhor. Eu preciso ver. Eu preciso ver a fonte de água da vida. Eu preciso ver o Senhor partindo o pão na minha frente. Eu preciso ver os exércitos de anjos que me cercam, como viu o moço de Eliseu. Eu preciso ver as coisas que eu nem consigo descrever com as minhas palavras, como viu Paulo. Eu preciso ter os meus olhos abertos e ter uma experiência mais íntima contigo, porque até então eu continuo cego. Eu não tenho visto a fonte que está do meu lado. E isso às vezes se reflete na família. O filho de Agar estava morrendo. Ele era pequeno demais para discernir e tomar a providência de, não, minha mãe não está vendo a água, mas eu vou lá e bebo. Ele não podia fazer isso. Então, pela sua cegueira, às vezes a sua família sofre, porque você não está enxergando a fonte que está diante de você. Você não está enxergando a provisão de Deus que está diante dos seus olhos, mas eles estão fechados. Que nós possamos abrir os nossos olhos com a ajuda do Senhor. Imagina que você viveu cego durante todos os anos da sua vida e de repente você começa a ver. Não tem experiência maior. Muitos de nós nascemos vendo, naturalmente vendo, mas nunca vimos nada do sobrenatural de Deus agir na nossa vida, porque apesar de termos olhos sadios, estamos espiritualmente cegos, não enxergamos a fonte de água da vida, mesmo ela estando tão próxima. Vamos ficar de pé. Ajuda, papai. Fecha os seus olhos para que nessa oração eles possam ser abertos. Aleluia. Deus amado, Glória, glória. vive o Senhor para todo sempre. Glória a Deus. Tu és o mesmo Deus de Eliseu, que abriu os olhos deste moço, seu servo, e ele pôde contemplar a tua majestade, a tua glória. Ó Deus, tu és o mesmo Deus de Paulo, que subiu ao terceiro céu e viu coisas inefáveis que não convém aos homens pronunciar. Ó Deus, tu és o mesmo Deus dos discípulos de Emaús, que no momento da comunhão, do partir do pão, lhe revelou que o Senhor estava com eles. Tu és o mesmo Deus de Abraão, que prometeu a Ismael, seu filho, ser uma grande nação. E o Senhor abriu os olhos de Agar. Ó Deus, abre olhos nessa noite. Que a cegueira da ingratidão seja curada nessa noite. Que a cegueira, ó Pai, da falta de fé e da falta de confiança seja curada nessa noite. No poder e na autoridade do nome de Jesus. Que olhos sejam abertos nessa noite.
Que os teus filhos possam ver a fonte de água da vida que está do lado deles, e que eles possam beber, e que eles possam fartar-se, que eles possam beber abundantemente dessa água, porque eles a veem. Aleluia. Glória a Deus. Abre os nossos olhos, Deus. Abre os nossos olhos para que nós possamos ver. Nós queremos contemplar, ó Pai, a tua face. Nós queremos contemplar, ó Deus, o teu rosto. Nós queremos te ver, ó Deus. Repreende a cegueira espiritual nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé. Gostaria de perguntar se existe alguém no nosso meio que não aceitou Jesus. Se você deseja ver a fonte de água da vida, ela está aqui agora. Se você quer beber da fonte de água da vida, dê um sinal com a sua mão. Mostre de alguma forma que você deseja beber dessa água, que você deseja matar a sua sede. Se você olha para a sua vida e você só enxerga problema, se você olha para a sua vida e você só vê o deserto, venha aqui na frente e peça para que o Senhor te abra os olhos. Aceite o Senhor Jesus como seu Salvador nessa noite. Aleluia. A primeira vida está aqui. Nós amém. Glória a Deus. Vamos orar por eles, igreja. Tira suas mãos para cá. Glória a Deus. Ó Deus, abençoa essas vidas. Firma os pés deles, ó Pai, nos seus caminhos. Ó Deus amado, coloca próximo deles, ó Pai, pessoas que nos ajudem a caminhar. Ó Deus, repreende, Senhor, o maligno. Proíbe o Senhor de se andar com essas vidas. Ó Deus amado, firma os seus pés, ó Pai, na rocha que é o Senhor. Em nome de Jesus Cristo, escreve o nome deles no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.